Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma reunião mediúnica do CETRELV de toda quinta-feira. Sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos, protegidos e amparados pela espiritualidade. Vamos aproveitando esses primeiros momentos que a gente vai conversando um pouquinho, dando alguns recados para quem quiser ir pegar a sua garrafinha de água ou o seu copo de água para fluidificar, magnetizar. Aproveite esses minutos de interação que antecedem o início da nossa reunião para fazer isso, tá bom? Vamos aos recados. Primeiro recado, o aniversário da casa, 83 anos do CETRELV, que é dia 18 de abril, porém será comemorado dia 29 de abril, um sábado, às 14h30, vamos fazer um evento diferente lá no sábado. Vamos ter a palestra do nosso irmão fraterno, Saulo César Ribeiro da Silva. Se você não conhece, vai conhecer lá no dia. Alguns conhecem do Evangelho por Emmanuel, que ele faz pela FEB TV diariamente, aqueles minutinhos de reflexões maravilhosos. É um coração muito querido nosso, que nós conhecemos, que nós temos aula com ele. Vocês vão gostar bastante. Então é dia 29 de abril, já coloca aí na sua agenda. Outros recados da casa, que temos cursos online, presencial. Curso online, nós temos o de terça-feira, do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz e Chico Xavier, toda terça às 20 horas. Mas se você não pode assistir ao vivo, essas aulas ficam gravadas e publicadas no canal do YouTube do CETRELV. Nós temos o curso que é misto, presencial e online, o Consolador, um livro muito interessante de perguntas e respostas de Emmanuel e Chico. Esse curso é de sábado às 17 horas. Também ficam disponibilizadas as gravações dessa aula no canal do YouTube do CETRELV. Temos cursos presenciais de introdução e educação à mediunidade, se eu não me engano, segunda-feira, e tem o de quarta-feira, às 20 horas, direto lá na casa. E é isso, pessoal, vamos estudar. Espíritas, instruí-vos, vamos estudar, vamos ler. O CETRELV tem uma biblioteca com livros para emprestar, com livros para comprar, que também ajudam na manutenção da casa. Vamos ler, vamos nos informar. Tem dúvida do que, por onde começar a ler? Pergunta, a gente está sempre à disposição de vocês para informar aquilo que a gente também tem condição de informar, né? Às vezes algum livro a gente não tem conhecimento porque não leu, mas a gente se informa para poder passar uma informação correta e adequada para vocês. O que mais temos de recados? Tem o pessoal que faz o enxoval dos bebês. Vai começar em um curso de crochê, que se eu não me engano é de quinta às 14 horas. Vai começar daqui acho que umas 2 semanas. E esses curso de crochê vai servir para capacitar mais pessoas para fazer os enxovais dos bebês. Se você não tem como colaborar fazendo crochê, igual eu, né? Sou super assim, nossa senhora, artesanato é comigo mesmo. Não. Você pode contribuir de outras formas. Você pode doar sabonetes, você pode doar fralda, mamadeira, você pode doar escovinha de cabelo para bebê, porque é um kit de enxoval para bebê. E pode ajudar também doando recurso financeiro, né? Às vezes a pessoa não tem tempo de fazer as compras. Toda forma de ajuda é muito válida e muito bem-vinda. Vamos lá então, iniciar, fazer uma prece inicial, levando nosso pensamento a Deus, essa divindade, Jesus, nosso mestre amado. Imagine Jesus vindo ao nosso encontro com toda a sua luz, a nos envolver, a nos proteger e nos amparar.
aos amigos espirituais que sempre nos acompanham, nos intuindo, nos inspirando. Agradeçamos por mais um dia de vida, por mais um dia de aprendizados nesta reencarnação que estamos agora. Mais um dia no caminho da evolução. Pedimos então licença para iniciar a reunião mediúnica de hoje com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Pois bem, vamos lá. Hoje eu trouxe para vocês, eu sempre vou trazer para vocês o que eu falei na reunião de quarta-feira à noite na mediúnica que eu trabalho lá no Salão do Cetrelve. E nós falamos sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo, junto com o capítulo Coletânea de Preces, é um dos maiores capítulos do Evangelho, né? Então você imagina quanta coisa tem para falar de bem-aventurados os aflitos. E vamos lembrar em que condições que Jesus falou as bem-aventuranças. Teve um episódio durante o dia com Levi. Levi era hoje que a gente conhece como apóstolo Mateus. Levi era aquele coletor de impostos que resolveu largar tudo para seguir Jesus. E ele era do grupo do discipulado de Jesus o único que tinha conhecimento de leitura, de escrita, então ele era alfabetizado, digamos assim. Tanto que ele fez todo o evangelho ali, na hora. O evangelho de Mateus ele já escrevia ali, principalmente as bem-aventuranças. As bem-aventuranças ele estava ali presente. E nesse caso em questão, eu considero, é a opinião minha, tá? Que as bem-aventuranças foi meio que para ele, porque tinha ocorrido um fato à tarde, que foi mais ou menos assim. Jesus, ele estava pregando um novo reino, né? Aquele povo cansado, aquele povo aflito, amargurado, ansiava por esse novo reino. Mas eles imaginavam um reino como alguém que vinha tomar o poder de Roma. Era um novo rei. Então era assim que eles imaginavam, que esse novo rei tomaria o poder de Roma. E quando Jesus falava num novo reino, eles ainda não tinham entendido que era um reino dentro do seu coração, dentro da sua consciência. Eles imaginavam que era o quê? Um reino assim, físico mesmo, ir lá construir, pegar tijolo, pegar pedra e construir um palácio, e esse novo rei, que seria Jesus, iria governar ali dentro daquele reino e tomar o poder de Roma, que tanto afligia, que tanto impunha condições para aquele povo sofrido. Aí algumas pessoas foram procurar Levi e perguntar se eles poderiam ajudar, como eles poderiam contribuir na construção desse reino. Um era paralítico, a família tinha abandonado e o outro tinha algum problema também assim físico, que não comportava uma ajuda física, braçal mesmo, para construir o reino. E Levi, que parecia que também não estava entendendo que reino era esse que Jesus estava querendo construir, falou que vocês vão poder ajudar como, de que forma? Um é coxo, paralítico, o outro a família abandonou e naquela época uma questão cultural, órfãos, que mais? Viúvas, eram pessoas que para aquela sociedade eles não eram muito bem vistos. E um terceiro também. E Levi escorraçou eles de lá, falou, não, vocês não têm como ajudar na construção do novo reino, achando que estava abafando. E mais tarde, Levi contou esse caso para Jesus, que tinha feito isso. E naquela tarde, Jesus ia pregar, ia conversar com a multidão, e ele sempre fazia isso no sermão no Monte das Oliveiras. E foi daí, a
partir desta conversa que ele teve com Levi, que ele foi para o Monte das Oliveiras naquela tarde com aquela multidão toda e falou sobre o Sermão do Monte. E vieram as bem-aventuranças, que nós temos as bem-aventuranças. Olha só, eu vou ler para vocês, tá? Nós temos: bem-aventurados os aflitos, que é o que a gente vai falar hoje. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os puros de coração, os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos. Então foi a partir desta ocorrência com Levi que escorraçou os possíveis voluntários na construção do reino, que Jesus foi falar para ele as bem-aventuranças. E bem-aventurados os aflitos, como eu falei no começo, um dos maiores capítulos do Evangelho. E olha só quantos subitens tem o bem-aventurados os aflitos. Justiça das aflições. Como é que pode caber na nossa cabeça? Justiça das aflições. Como é justo eu ser uma pessoa aflita, eu ter problemas? Se não é possível caber na nossa cabeça de hoje, imagina naquela época. Causas atuais das aflições. Causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura, instruções dos espíritos, bem sofrer e mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas e mortes prematuras, um homem de bem teria morrido, os tormentos voluntários, a verdadeira desgraça, a melancolia, provas voluntárias e verdadeiro cilício. Então, se naquela época, Jesus que falava por simbologia, por parábolas, aquele pessoal não entendia muito bem tudo aquilo, se nós não tivéssemos o Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina dos Espíritos, tão bem pavimentada nos 5 livros de Allan Kardec, nós também não entenderíamos. Como entender mortes prematuras de pessoas amadas? Como entender a felicidade não é deste mundo? Para nós, 2023 anos depois, espíritos ainda materialistas, que pensamos que a felicidade está aqui, em bens, em matéria. Então, bem-aventurados os aflitos, é um ensino muito difícil de a gente compreender, é um ensino muito difícil de a gente aceitar. Mas nós precisamos ter entendimento do que a doutrina dos espíritos nos traz, as 5 bases da doutrina dos espíritos, que inclui a reencarnação, a comunicação com os espíritos. Se a gente acredita na reencarnação, se a gente acredita que a vida não é só isso daqui, que existe muito mais, fica mais fácil da gente entender essas aflições, esse esquecimento do passado, a partir do momento que a gente vai estudando, que a gente vai entendendo. E como? Gente, tem que ler as obras básicas da doutrina dos espíritos. E aí você vai entender, o livro dos espíritos, ele traz tantas respostas para os nossos questionamentos, ou não. Às vezes ele não traz, e não tem problema quanto a isso, porque às vezes não é na primeira leitura que a gente vai entender tudo, lendo, aqui ainda fica uma dúvida por uma determinada questão, por uma determinada aflição. Só que se você passa por determinadas experiências, as respostas vêm baseadas numa leitura que você já fez. Então talvez hoje aqui nem seja o meu intuito falar tanto desse capítulo, dessa bem-aventurança. É falar do quão importante é o estudo da doutrina dos espíritos, porque eu acho que a gente já passou do momento de ficar somente passes, palestras, tratamentos. A gente tem que dar um passo a mais, a gente tem que ter vontade de entender tudo isso, né? Trazer um raciocínio para a nossa fé.
E a doutrina dos espíritos os 3 pilares: ciência, filosofia e religião. Essa parte filosófica que nos faz questionar, refletir. A ciência está aí para experimentar, para validar tudo que está ali na doutrina dos espíritos. E a fé, cada um já tem a sua. Então a gente precisa rever para a gente poder passar bem. Olha aqui um item. É o item, deixa eu ver aqui para vocês. Estou com o meu evangelho aqui. Fica mais fácil. Meu evangelho todo rabiscadinho, gente. Cheio de cola. Um dia eu mostro para vocês. Nós temos o item que é um capítulo tão grande que eu já passei. É o item 5, bem ou mal sofrer. Como assim bem sofrer? Como é que eu posso bem sofrer? É aquilo, às vezes você passa por uma doença grave, algum parente ou você, a gente não sabe. O bem sofrer é você não se lamentar, você não se revoltar diante de uma aflição, diante de uma perda. Você sabe que você tem que passar por aquilo. E o mal sofrer é você pegar essa mesma aflição, essa mesma doença, essa dificuldade, sei lá, perder um trabalho, é você ficar revoltado, é você ficar maldizendo sobre aquilo. Vai trazer algum benefício? Não, pior, porque aí sua sintonia, sua mente vai ficar sintonizada com aquela revolta, vai atrair o que para perto de você? Mais revolta. Espíritos que estão nessa mesma condição. Então esse capítulo é doído, eu sei que é, né? Como bem sofrer a perda de um emprego, como bem sofrer a perda de um parente, não é fácil, mas o Consolador prometido tá aí, que Jesus prometeu para nós, para a gente tentar refletir, tentar pegar ensinamentos para passar pelas provas diárias. Estamos num planeta de provas e expiações, aqui não é mundo celeste, mundo feliz. Temos problemas a passar e muitos, gente. Espero que a lição tenha ficado no coração, na mente de todos vocês. E vamos para as nossas vibrações. Vamos vibrar pelo planeta Terra, esse planeta governado por nosso amado Mestre Jesus. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, esse país governado por Ismael. Vamos vibrar pelo fim da guerra, pela paz dos países que estão em conflito. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que acabaram de passar por terremotos. Vamos vibrar por nossos irmãos que estão hospitalizados em tratamento. Vamos vibrar por nossos irmãos que estão em casas de repouso, de dependência química, em orfanatos, por nossos irmãos que estão em situação vulnerável, morando nas ruas. Vamos vibrar pelos desencarnados, pelos suicidas. Vibremos por Maria e sua legião, que trabalha até hoje no Vale dos Suicidas, resgatando esses espíritos em sofrimento. Vamos vibrar por todos aqueles, pela falange de Bezerra de Menezes, que é o protetor da nossa casa, o Cetrelve, por esses espíritos incansáveis que atendem todos os nossos pedidos e nossas aflições. Vibremos também por nossos amigos de trabalho, por nossos colaboradores do lar, para aqueles que têm funcionários. Vibremos por nossos vizinhos,
por nossos familiares, aqueles que estão mais distantes, os bem próximos de convívio diário. E finalmente, vibremos por nós mesmos. Vamos aproveitar que estamos nesse envolvimento e vamos pedir aos nossos amigos espirituais, protetores deste trabalho, aos nossos mentores individuais, anjos da guarda, para fluidificar, magnetizar a nossa água. Peçamos também proteção para o nosso ir e vir diário, seja trabalho, seja passeio, seja escola, o que for, não importa. Vamos pedir para termos uma noite tranquila, uma noite calma e serena. Que assim seja, graças a Deus. E é isso, pessoal. Vamos aí nos preparando para mais um término de semana, um final de semana. Vamos sempre procurando ter pensamentos positivos, porque eu acredito que o que a gente joga para a atmosfera volta. Eu sempre falo que transição planetária, o mundo de regeneração está aqui, ó, na consciência. Então, se todo mundo ter uma consciência mais leve, mais tranquila, pensamentos positivos, a vibração do planeta vai mudar. Não fique esperando pegar um ônibus aqui e descer ali, que é a transição planetária, que não é isso. É a vibração desse planeta Terra que precisa mudar. E depende de nós, depende da nossa vontade, do nosso esforço, estarmos sempre sintonizados com o bem. Não fala que o planeta de provas e expiações é a predominância do mal? E que no planeta de regeneração ainda existe o mal, mas não é o mal que prevalece, é o bem. Então a gente tem que fazer esse planeta aqui, ó, que nós estamos agora, virar um planeta de regeneração, com bons pensamentos, boa energia, bons sentimentos, boas ações, principalmente. Então vamos nos esforçar, porque é de cada um. Eu vou fazer uma prece, mais uma prece, vou pegar aqui no Coletâneas de Preces. E eu vou fazer peguei uma aleatória, tá? Eu vou fazer uma para logo após a morte. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra têm por fim não apenas proporcionar-lhes uma prova de simpatia, mas também ajudá-los a se libertarem das ligações terrenas, abreviando a perturbação que segue sempre a separação do corpo e tornando mais calmo o seu despertar. Mas ainda nesse caso, como em todas as demais circunstâncias, a eficácia da prece depende da sinceridade do pensamento e não da abundância de palavras, ditas com maior ou menor ênfase, e das quais, na maioria das vezes, o coração não participa. As preces que partem realmente do coração encontram ressonância no espírito a quem se dirige, e cujas ideias estão ainda em estado de confusão, como se fossem vozes amigas que vão despertá-lo do sono. Então eu vou fazer uma prece aqui, rapidamente. Deus Todo-Poderoso, que vossa misericórdia se estenda sobre a alma desta pessoa que desencarnou, que acabais de chamar para vós. Possam ser contadas em seu favor as provas por que passou na terra, e as nossas preces abrandar a abreviar as penas que ainda tenha de sofrer como um espírito. Vós, bons espíritos que viesses receber essa criatura, e vós, sobretudo, que sois o seu anjo guardião, assiste-o, ajuda-o a se despojar da matéria, dá-lhe a luz necessária e a consciência de si mesmo, a fim de se livrar da perturbação
que acompanha a passagem da vida corporal para a vida espiritual. Inspirai-lhe o arrependimento de suas faltas e o desejo de repará-las, para apressar o seu progresso rumo à eterna bem-aventurança. Olha, eu nem escolhi e tá falando de bem-aventurança. Então é isso, pessoal. Que possamos ter aí uma noite muito tranquila. Então vamos pedir aos mentores do CETELF, Bezerra de Menezes, aos mentores desse trabalho, desta reunião mediúnica de toda quinta-feira à noite, aos nossos mentores individuais, a permissão para encerrarmos a reunião desta noite com a prece de Maria, Mãe de Jesus, que Maria nos proteja com seu manto sagrado. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa passagem e libertação. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Isso aí, pessoal, obrigada pela presença de todos vocês. Até a próxima reunião mediúnica. Se você achou que a mensagem deve chegar ao coração de alguém, curte, comenta, compartilhe. E é isso. Até a próxima.